boa tarde. Que a graça e a paz, a comunhão de Deus e a do Divino e Espírito Santo seja com todos. Hoje o Espírito Santo de Deus me deu a mensagem glória a Deus. Eu estava tarefada com os vídeos lá do canal do Tia Marli e acabei não parando para ouvir direito a voz do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo de Deus bradou no meu coração uma mensagem, queridos. Glória a Deus. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Agradeço ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar aqui falando de Jesus. E a você, querido ouvinte, que tem se inscrito no nosso canal, dado like, compartilhado os nossos vídeos. Deus abençoe você, a tua família, em nome de Jesus. Também é o canal do nosso irmão Luiz Carlos Aquino, Vivendo Depois da Morte. Vai lá, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, se alimente da palavra de Deus, porque tem sido de muita bênção para mim e na minha vida. Também é o canal da Tia Marli, com as historinhas da Bíblia. Vão lá, queridos, deixe os seus filhos se alimentar também da palavra de Deus. Eles precisam ouvir o Evangelho. A palavra de Deus diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo que quando envelhecer, jamais se desviará dele. É muito importante as crianças ouvir a palavra de Deus também. E na mensagem da palavra de Deus, hoje, o Espírito Santo me tocou. Vou colocar o título depois. E olha aqui, no livro de João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glória a Deus. E tem outra parte, na verdade era esse versículo que eu queria, que eu não sei agora onde está escrito, mas que Jesus falou que o homem amou mais a criatura do que o Criador. E é verdade, queridos. Quantas pessoas vão atrás de homens, atrás de sinais, atrás de consolo, às vezes, onde não pode achar, amados, porque confia mais na criatura do que no Criador. E hoje o Espírito Santo me despertou para esta mensagem que está no livro de Atos dos Apóstolos. Por que o Espírito Santo falou comigo? Porque eu estava meditando já de manhã nessa mensagem, eu achei muito interessante para compartilhar com vocês. No Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Depois de Paulo e Barnabé ter curado um coxo de nascença, nunca tinha andado, eles ficaram assim, tipo, maravilhado. Daí pregou para eles. Eles aceitaram, muitos deles aceitaram, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mas vamos ler aqui vamos ler. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Eles falaram para os judeus, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos, veja bem, a incredulidade está sempre ali atrapalhando, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra na sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Deus estava usando eles poderosamente. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Uns
Um ficava do lado dos apóstolos, outro dos judeus, porque os judeus tiveram inveja dos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe. Sim, eu estou lendo para trás, né? Daí eles curaram, vou passar mais adiante, eles curaram esse coxo de nascença. E olha só, veja bem o que aconteceu. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua liacônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Queria adorar eles. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo uma entrada para a entrada da porta, touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Eles queriam sacrificar para eles, fazendo eles Deus. Olha o pecado aí. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós. Sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Meu Deus, olha que absurdo. Queria sacrificar por lei, falando que eles eram deuses. Olha só como que é o ser humano. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e do Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-nos os discípulos, levantou-se, entrou na cidade e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha que coisa mais terrível que é a incredulidade do povo. Na verdade, o Senhor tinha toda a razão em falar que amaram mais a criatura do que o Criador. E acontece muito na igreja isso, de igreja evangélica também, querido. Eu vim de lá, do meio deles. E, por exemplo, se falava assim: hoje vai vir um homem muito usado, uma mulher muito usada, revelações e faz sinais, tal, e enchia a igreja. Mas quando era aquele irmãozinho humilde, lá que ninguém dava nada para ele, que não tinha revelações, a igreja tinha 2 ou 3 só. Gato pingado de gente não ia. Então, queridos, mas é assim ainda. Deus quer, o Espírito Santo quer levantar um povo que ame a Deus de verdade. Chega de idolatria, você que está na igreja ainda e vê esse tipo de coisa. Chega, povo de Deus, Deus está cansado. Deus está falando no meu coração para falar essas palavras. Deus está cansado, Deus está triste com as pessoas que servem a Ele, mas com esse tipo de pecado. E olha, queridos, é triste isso aí, muito triste.
Dai lado para o Espírito Santo. Vocês precisam conhecer o Senhor, ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu também fui dessas práticas, eu também gostava, eu também sabia. Eu fiz parte disto, mas graças a Deus, e olha, tive muitas decepções com seres humanos, com homens, porque o homem é carnal, igual eles falaram ali. Não, nós somos amantes das mesmas paixões, igual vocês. Nós somos sujeitos a pecar igual vocês, não somos deuses. E daí açoitaram, daí que você viu, né? Quiseram apedrejar Paulo, bateram nele e lincharam, né? Só Jesus, meu querido, como o ser humano é. Mas o Espírito Santo brada hoje, em 2026. Pode ser que mais para frente eu não esteja aí. Você que está ouvindo essa mensagem, dá lado para conhecer o Senhor Jesus. Leia a palavra do Senhor, conheça o Espírito Santo. Não seja só um religioso, seja um adorador em espírito e verdade. Se você não sabe, pede para o Espírito Santo te ensinar. O Espírito Santo foi largado para fora das igrejas. O Espírito Santo está buscando, tá? Como fala, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando o Senhor antes de Deus formar o mundo, e hoje Ele está pairando sobre o homem, vendo se tem um lugar para ter intimidade, um lugar para morar no teu coração, no meu coração. Abra o teu coração e deixe que o Espírito de Deus faça uma grande obra aí. Não se exalte se Deus te usar. Eu conheço um rapaz que até morto ressuscitou, ele pregando a palavra, não vou falar porque não pode dar glória para o homem, mas ele continua sendo humilde, querido, ele não se exaltou, por isso que Deus continua usando. Quantas pessoas que Deus usava, mas se exaltaram e caíram. Seja humilde sempre, reconheça que é Deus. Sem Jesus nós não somos nada, sem Jesus nós nem respiramos, tá bom? Se você sentiu no teu coração que essa mensagem falou ao teu coração, ore assim comigo, faça um concerto com Deus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor, me ajuda a te conhecer, me mostra o teu Espírito Santo, me mostra a tua vontade na minha vida. Fica comigo, Senhor, fica conosco, Senhor, me cura todas as minhas enfermidades. Aumenta a minha fé para que eu creia nessas palavras que foram pregadas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você e tua casa.